Rodrigo Aidar, mais cedo a Carla Bigato comentava que a gente vai ter troca no Supremo Tribunal Federal, né? O presidente da República confirmou que o nome indicado deve ser do André Mendonça. Então temos uma novela aí pela frente. Eu queria que você contasse pra gente as etapas, os passos e as consequências dessa indicação. Fala pra nós, Aidar, boa tarde. Boa tarde, seu Eduardo Oineg. Boa tarde, Carlinha. Olha, o Oineg tem uma sala de 350 metros quadrados para te receber. Se eu soubesse que era você que estava aí hoje, eu colocava uma camiseta melhor, né? Ai, a camisa mais ajeitada e tal. É muito bom ter você de volta no meio do dia. Pena que é só hoje, né? Não, saudade. Mas vamos lá. Demais. Muito bom. Bom, gente, foi dada a largada para o processo de escolha do ministro do Supremo, do próximo ministro do Supremo. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a aposentadoria do ministro Marco Aurélio e, na vaga, ou seja, a partir de segunda-feira, ele não é mais ministro do Supremo Tribunal Federal. Abriu-se a vaga, o presidente Jair Bolsonaro já disse que será o André Mendonça e muito provavelmente vai ser o André Mendonça. Mas eu digo muito provavelmente por quê? Porque, Oineg, é aquela coisa, né? Enquanto não for a indicação do presidente Jair Bolsonaro não for publicada no Diário Oficial, a vaga está em jogo. Deve ser o André Mendonça, ele está trabalhando pesado no Senado, já fazendo aquela via crucis que todo candidato ao Supremo faz para conseguir se viabilizar, mas a gente já viu, e não foi uma única vez, o candidato à vaga do Supremo sair do Palácio do Planalto, depois de conversar com o presidente da República, nomeado virtualmente ministro, almoçar, e quando sair do almoço já não era mais ele, né? Tem mais de uma história nesse sentido. Mas parece que vai ser de fato o André Mendonça. Ele está, como eu disse, conversando no Senado para se viabilizar, e ele tem sido, ele tem algumas coisas. No Supremo Tribunal Federal ele é bem quisto, ele é bem aceito pelos ministros do Supremo. Eles acham que na Advocacia Geral da União, que foi onde ele passou a maior parte do governo Bolsonaro, ele teve uma situação equilibrada, apesar dos ataques do presidente ao Supremo Tribunal Federal. Vira e mexe, ele vem com aqueles arroubos e ataca ministros, ataca o Supremo. Ele acha que até no equilíbrio entre os ataques do presidente e a atuação da AGU no Supremo, o André Mendonça agiu bem. E ele tem uma mácula, como ministro da Justiça, que é a abertura desses processos penais com base na Lei de Segurança Nacional contra críticos do presidente, contra jornalistas, contra cartunistas, contra cidadãos mesmo. Teve um processo contra um advogado que criticou o presidente na rede social. Esses processos estão sendo arquivados, é uma coisa com a qual ele vai ter que lidar, principalmente na sabatina, mas, enfim, dificilmente esse vai ser o motivo para reprová-lo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa antes que você siga no raciocínio, porque você tocou num assunto importante. Eu mudei de sala, vim para uma sala um pouco mais aconchegante aqui na minha casa. Mas basicamente é o seguinte: quem tem mais poder? Um ministro do Supremo ou o Procurador-Geral da República? Porque veja, monocraticamente um ministro do Supremo pode muito. Mas quando você considera que vários dos temas mais delicados são levados a plenário, ele vira 1 de 11. E quando ele vira 1 de 11, essa coletividade, esse coletivismo, às vezes anula a força individual do terrivelmente isso ou terrivelmente aquilo. E a necessidade de composição, que muitos percebem logo que tem que fazer, porque não adianta, senão vira um Marco Aurélio que é a voz isolada, é o eterno derrotado, só perdia no Supremo Tribunal Federal. O Marco Aurélio é famoso por aonde ele vota, na direção que ele vota, você já sabe que o Supremo vai para o outro. Ou o Procurador-Geral da República, que aí toma decisões individuais, sua representação no Supremo é individual, claro. Os procuradores têm sua independência, etc. Quem tem mais poder? Será que no imaginário do presidente ou de alguns observadores, indicar o ministro do Supremo é transformar o Supremo Tribunal Federal? Ou, na sua avaliação, não chega a ser essa mudança tão radical assim? Olha, Neg, pode ser uma mudança radical, depende muito do momento e do que está em jogo no Supremo Tribunal Federal. Se a gente lembrar, o Supremo Tribunal Federal tomou decisões muito importantes recentemente. Vamos lá, há 10 anos, a lei da ficha limpa. E esse é um caso interessante até de trazer pelo seguinte: foi decidido por 6-5 que a lei da ficha limpa não se aplicava para aquelas eleições seguintes do ano de, salvo engano, 2012. E o que aconteceu aí? A análise sobre a aplicação ou não da lei
ficou suspensa, Oineg, porque empatou em 5-5 e tinha uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. O ministro Eros Grau tinha se aposentado em agosto e o ministro Luiz Fux só foi indicado pela presidente Dilma, ou seja, o ministro Eros Grau tinha se aposentado no governo Lula, em agosto, e o ministro Luiz Fux, que veio para a vaga dele, foi indicado em fevereiro do ano seguinte pela presidente Dilma. Então ficou 5-5 e não se decidia. Veio o ministro Luiz Fux e decidiu a ficha limpa, ou seja, um ministro definiu a coisa. Se a gente pegar, por exemplo, a discussão recente da prisão em segunda instância, possibilidade de prisão automática depois de condenação em segunda instância, também foi 6-5. E a gente precisa lembrar que os ministros também tomam muitas decisões monocráticas em temas bastante complexos e, às vezes, o ministro toma a decisão monocrática e segura um pouco aquele processo porque ele não quer levar logo a plenário, porque para o presidente pautar, também depende do relator do processo soltar esse processo. Então, às vezes, o ministro toma uma decisão monocrática, senta ali em cima dela e espera. Então, um ministro no Supremo é uma indicação, sim, muito importante. Claro, quando a gente julga de forma colegiada, um voto, ele se dilui. Mas olha só quantos... Eu trouxe aqui 2 exemplos, mas há outros de 6-5 que você tem. Então, você tem, sim, uma importância muito grande nessa indicação de um ministro do Supremo. Reforçando só o que você falou agora, Luiz Fux, quando entrou, adotou uma decisão liminar sobre o auxílio moradia, sobre a qual ele ficou sentado o quê? 2 anos. Então, reforçando o poder individual monocrático que você falou. Continua, desculpa. E a gente pode lembrar de outro caso, Eneg, mais recente, muito boa essa sua lembrança, também do ministro Luiz Fux. O Congresso Nacional aprovou o juiz das garantias, que muda a composição, a organização, a estrutura do Poder Judiciário brasileiro na área penal, e o ministro Luiz Fux deu uma liminar suspendendo a lei, e até hoje não se tem notícia que ele vai trazer. Então, é um ministro do Supremo, a decisão dele se sobrepondo não só ao que aprovou o Congresso Nacional, sancionou o presidente da República, em termos de estrutura do Poder Judiciário. Então, isso faz sim muita diferença, e é por isso, Eneg, que fica mais patente, mais evidente, como a nossa sabatina é uma piada, principalmente se você compara com a sabatina que é feita na Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque, assim, um ministro ou a Suprema Corte, ela pode moldar uma sociedade mais ou menos progressista, mais ou menos conservadora, e você tem histórias na Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu fiz recentemente uma entrevista com o professor João Carlos Souto, que é um estudioso da Suprema Corte, tem um livro sobre decisões da Suprema Corte muito interessante, e a gente lembrava de um caso em 1987, o Ronald Reagan indicou para a Suprema Corte dos Estados Unidos um professor chamado Robert Bork, era professor de Yale, e era um cara acima de qualquer suspeita do ponto de vista de conteúdo jurídico, notável saber jurídico, reputação ilibada. Os senadores, depois da exposição dele de 10 minutos, levantaram e bateram para a exposição dele. Aí o que eu fiz? Eu liguei para a redação e falei, olha, daqui não sai notícia, eu estou indo embora porque eu vou cuidar de fazer reportagem. Essa sabatina aqui vai ser uma brincadeira. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte, é uma escolha importante, um ministro pode influir muito, o Senado deveria levar mais a sério a sabatina, apesar de a sociedade civil no Brasil, já está acompanhando de forma muito mais atenta essas indicações, o envolvimento tanto da sociedade quanto do Senado ainda é muito tímido comparado com os Estados Unidos. E o Eneg tem uma curiosidade, que, só para fechar, a sabatina nos Estados Unidos é uma tradição, não é prevista nem em lei nem na Constituição. É uma tradição que se construiu com o tempo. Aqui a gente é previsto na Constituição e a gente não faz direito. Deveríamos olhar um pouco mais para como eles fazem essa sabatina, para essas discussões e trazer isso para cá, sabe? Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, o nosso terrivelmente jornalista, observador dos assuntos jurídicos. Voltamos a conversar na semana que vem. Abração. Um abraço, Carla, querida, e um abração aí para os ouvintes. Valeu. Beijo.